Mário Meir é professor de Cabala há mais de 30 anos, terapeuta, tradutor, fundador do movimento Cabala Ancestral e presidente da Academia de Cabala. E hoje ele está aqui para bater um papo com a gente sobre assédio. Professor Mário Meir, obrigado, seja bem-vindo aqui no canal. Te agradecer e queria começar te pedindo na verdade, mas para você falar um pouco sobre você e sobre a Cabala. O que é Cabala, já que a grande parte das pessoas aqui no canal não fazem a menor ideia. Bom, eu me chamo Mário Meir, sou presidente da Academia de Cabala, fundador do movimento Cabala Ancestral, já ministro orientações, palestras e seminários de Cabala há mais de 30 anos aqui no Brasil e faço parte de uma linha de sucessão que vem da Kabbalah Unit há mais de 5.000 anos, de mestre para discípulo. E a Cabala é um modo de vida, é uma forma milenar de pensar a existência humana e pensar as relações humanas também. E como uma filosofia espiritual, ela procura observar a dinâmica das relações humanas, tentando apresentar propostas éticas dentro dessas relações. E basicamente, como princípio espiritual, a Cabala é um modo de vida. Um modo de vida centrado em valores tais como o compartilhar, a não reatividade, o espírito contemplativo, entre outros conceitos que a Cabala aborda. Certo. Quando a Cabala fala em espiritual, ela está falando de quê exatamente? Espiritual não tem a ver, na nossa perspectiva, com religião. Quando falamos em algo espiritual, estamos falando de algo de natureza emocional e comportamental. Então, o que é para a Cabala um caminho espiritual? Um caminho espiritual é um caminho orientado para que você busque um melhor comportamento e uma melhora na sua forma de sentir e ser afetado pelo mundo. Então, um desenvolvimento espiritual é, a grosso modo, um desenvolvimento emocional e comportamental. Não é exatamente uma questão de natureza religiosa ou uma questão de natureza metafísica, mas basicamente o que é uma pessoa espiritualmente equilibrada? É uma pessoa que consegue ter uma maturidade e consegue ter um controle sobre suas reações emocionais. Isso é o que define espiritualidade para nós. Certo. E como a Cabala ancestral interpreta, entende o comportamento do assédio? Existem muitas formas de pensar a questão do assédio. Existe o assédio como cultura social, né, onde você tem o espírito invasivo, né, em relação ao outro, como uma questão cultural mesmo, né, não justificável, é um aspecto cultural que já é fruto de um desvio, já é fruto de um desequilíbrio nas relações humanas, né? E você tem o assédio que se dá pela supremacia hierárquica de um ser sobre o outro. Quando uma pessoa ela está numa posição, seja hierárquica, ou seja, de privilégio sobre uma outra pessoa, e ela se utiliza disso como um meio, né, para ser invasivo. O que há em comum entre essas duas práticas de assédio? O que há em comum entre essas duas práticas de assédio, o que vem a ser a raiz do assédio, é a ausência da reverência. Quando eu perco a reverência em relação ao outro, e entendo a reverência como respeito,
Quando eu perco a sacralidade do outro, a noção de sacralidade do outro, quando eu estou diante do outro, eu estou diante de algo sagrado, e por isso algo que precisa ser reverenciado como algo sagrado, quando eu perco isso, eu me dou a permissão de ser invasivo. Eu me dou a permissão do assédio se eu tiver essa inclinação. Então, a criação da reverência, como um conceito, como um princípio de vida, é um meio para evitar o assédio. Mas é claro que a reverência, ela é aprendida. Ou você vai aprender a reverência dentro de um caminho espiritual, dentro de uma filosofia de vida, dentro de uma tradição, né? Ou a sociedade precisa se organizar no sentido de recuperar essa reverência um com o outro, né? Para que essas atitudes invasivas em relação ao outro não predominem, né? Então a questão é uma questão muito mais ampla. A questão do assédio é a questão da dessacralização do outro. Então, quando eu vejo o outro como objeto do meu prazer, quando eu vejo o outro como algo a me servir, eu sou tomado pela inclinação do assédio, que é uma inclinação invasiva, né? Seja o assédio sutil, seja o assédio agressivo, né? Ambos têm uma natureza invasiva e isso só acontece porque eu vejo o outro como coisa, eu vejo o outro como objeto de desejo e como algo que existe e está ali para o meu prazer. E essa dessacralização é a raiz desse problema. Certo. A maioria das pessoas que acompanham o canal são do universo da fotografia, da moda, do audiovisual de alguma forma, principalmente fotografia, que é um universo onde tem muita uma valorização e uma estética da beleza de um padrão que a sociedade coloca, vamos dizer assim. Então há muita sensualidade, muita sexualidade, há uma beleza nesse sentido. E eu escuto muito, uma das coisas que me levou a voltar a fazer um canal relacionado à fotografia foram duas coisas. Uma, a vivência e o reparar de uma falta de ética dentro do meio. Ainda mais com o advento da Cabala, que eu estudo, eu também trabalho, enfim. E o outro, a quantidade de histórias, de modelos que me contaram histórias de assédio sexual, de fotógrafo botar a mão, pegar, e não só propostas verbais, mas de passar, que já é um ultrapassar de limite, mas até questões físicas. Eu sei que tudo isso que você falou tem relação com isso, mas como que um ser humano desse, um cara desse, o que poderia ser feito para contribuir, para ajudar na educação, porque muita gente faz, eu acredito que faça até sem ter muita noção. Né? Existe muita gente sem noção no mundo. Né? E é uma preocupação, porque a maioria são meninas, às vezes menores de idade, alguns casos que me contaram, menores de idade. Isso é uma questão. E a outra questão também que me falaram é de assédio por parte de algumas fotógrafas também. É claro que a proporção não se compara. É muito mais de homens para mulheres do que de mulheres para mulheres. Mas será que a mulher nessa... Não sei, estou jogando aqui uma dúvida. Uma mulher, a mulher, o feminino de modo geral, nessa conquista de espaço, de sociedade, de trabalho, de tudo, se comparando a algo deturpado que é o masculino, também está se deturpando? Criando hábitos semelhantes como o próprio assédio? Bom, vamos lá. São muitas questões que você está trazendo. Eu acho que a primeira coisa é entender o que acontece com... Por que o assédio é uma coisa tão extensa, não é um caso isolado? E eu acho que nesse sentido vale a pena ressaltar por que hoje em dia se fala da cultura do assédio. É diferente de falar do comportamento do assédio. Uma coisa é o assédio como comportamento, outra coisa é o assédio como cultura. Esse assédio a que você se refere, que é o assédio que o indivíduo faz
até mesmo sem saber que está fazendo, ou seja, o famoso sem noção. Isso por quê? Porque ele está dentro de uma cultura de assédio. A cultura de assédio, ela é um comportamento que é cultuado e é um comportamento que é valorizado dentro do universo originalmente masculino, na sociedade ocidental que vivemos e contemporânea, e posteriormente se tornou uma cultura vigente em todos os gêneros, né? Que é essa cultura invasiva, como qualidade. Ou seja, muitos meninos, já estou falando de crianças ainda, eles são incentivados à invasão. Eles são incentivados a beijar a menina, a agarrar, a pegar, né? Porque isso é cultural. Ou seja, isso é um elemento vendido como uma cultura, como uma valorização dos pais em relação aos seus filhos homens, né? Coisificando o feminino, colocando o feminino num lugar de objeto de prazer, ou objeto de ascensão e status dentro do seu meio, né? Então, quantas meninas você já beijou, quantas meninas você já namorou, etc. E tal. Então, o que a gente está lidando com uma cultura. Carnaval, então. Sim, a gente está lidando com uma cultura, a gente está lidando com um conceito cultural, um conceito onde isso é profundamente enraizado na América Latina, especificamente, né? É uma cultura muito mais forte, inclusive, dentro do ambiente latino-americano, e, independente disso, é uma cultura muito forte dentro da contemporaneidade. Então não é possível ver o assédio, salvo, obviamente, situações criminosas e gritantes, mas não é possível ver o assédio dessa forma sem você pensar numa cultura do assédio. Então, o que a gente precisa realmente entender é que não é possível resolver isso isoladamente. Não é possível resolver isso apenas através de denúncias, né? É necessário, a denúncia é importante, a denúncia é necessária, né? O constrangimento de quem pratica o assédio é importante em qualquer área da sociedade, mas só isso não vai resolver. O que vai resolver é instrução, educação. É isso que você está fazendo, é gravando um vídeo, é falando sobre o assunto, é trazendo pessoas para falarem sobre isso, né? É trazendo ponto de vista, trazendo, né, também o pensamento e a reflexão crítica, né, do assediado ou da mulher assediada, ou seja, dar voz a essas pessoas também, porque faz parte da cultura do assédio o constrangimento de quem é assediado. Então, isso acaba sendo jogado para debaixo do tapete, porque a sociedade ela constrange quem é assediado. Né? Quem é assediado fica com uma espécie de marca, né? Fica com uma espécie de rótulo, onde ainda é possível encontrar pessoas que dizem que o assediado é o responsável por ter sido assediado. Ah, foi assediado porque estava tirando foto sensual, foi assediado porque era bonita, foi assediado porque estava com essa ou aquela roupa, foi assediado porque ficou sozinha com um homem. E isso não é justificativa para ser assediado, né? Para ser assediada. Então, há também dentro da cultura do assédio a cultura do constrangimento de quem é assediado. E isso precisa também ser combatido dando voz a essas pessoas, né? Permitindo que essas pessoas não tenham vergonha de falar, não tenham constrangimento de falar por aquilo que passaram e denunciar. Mas, além disso, educar, instruir, falar, né, da importância, inclusive da sacralidade desse ofício, né? A retratação da beleza como um meio artístico é tão antigo quanto a humanidade. Ou seja, já nos primórdios da humanidade, você vai encontrar pinturas
em pedras, em cavernas, retratando a beleza de uma caçada, a beleza de um animal, a beleza, né, do próprio ser humano, né, dos ritos humanos. Então, a retratação estética, a retratação visual do belo é uma das formas mais antigas de arte. E quando nós estamos falando de formas antigas de arte, estamos falando de sacralidade, né? Então, o belo e o sagrado sempre estiveram juntos. E tanto o belo quanto o sagrado precisam caminhar juntos com a reverência, com o respeito, com a ideia de que eu estou lidando com algo sagrado. Então, se eu estou, né, retratando, ou fotografando, ou pintando, ou esculpindo, né, o belo, seja ele qual for, eu estou diante de algo sagrado. Isso precisa voltar a ser discutido dessa maneira, da sacralidade desse ofício, no caso, né, e da sacralidade do belo. Muitas pessoas, principalmente mulheres, meninas, passam por uma experiência, a gente pode dizer, muito desagradável, mas só quem passa sabe realmente, até porque vai muito da interpretação também de cada um, mas experiências desagradáveis de assédio sexual. E algumas experiências na vida criam pontos de aglutinação, criam traumas. Como a Cabala vê, ou poderia até mesmo ajudar uma pessoa que passou por uma questão dessa? Bom, não só essa questão, mas qualquer questão traumática dentro da existência humana é fonte de inspiração para a produção de potência. E isso é uma compreensão muito necessária hoje em dia. A primeira coisa que é muito importante, né, da pessoa que tenha passado por um trauma, seja ele qual for, né, é sair da vitimização. Sair da vitimização significa sair da paralisia estagnada de que alguém, né, me destruiu, ou alguém produziu uma destruição sobre o meu ser. Precisa sair disso e compreender que ter passado por uma situação traumática é um apelo da existência para que eu seja lançado em direção a uma resposta de poder, uma resposta de potência. Então, todo golpe que a existência sofre, todo impacto que a existência sofre com a pretensão de produzir força, sofre com a pretensão de produzir qualidades de superação. Então, eu preciso compreender que o fato de eu ter passado por um problema, que criou em mim uma aglutinação, criou em mim um trauma, criou em mim um medo, precisa criar em mim uma força, né? Então, só para que fique exemplificado, de repente alguém que tenha passado por uma situação de abuso sexual, usar isso como energia para se engajar em movimentos ou reflexões que tenham como finalidade combater o abuso sexual. Ninguém melhor do que alguém que tenha passado por isso para lutar por alguém que tenha passado por isso, né? E para evitar que outras pessoas passem por isso. Então, eu preciso ressignificar a dor, eu preciso ressignificar o trauma, transformando-o em força. E para isso eu preciso receber isso. Eu não posso negar, eu não posso colocar debaixo do tapete, eu não posso me esconder por trás disso. Eu preciso entender que o abuso sexual não me define, ou seja, eu ter passado por um abuso sexual, isso não me define, isso não torna o meu ser alguma coisa, isso foi uma experiência, e essa experiência ela pode produzir uma força, uma potência. Ela não me define, mas ela produz uma potência, ela produz uma força, e por causa disso eu posso compartilhar e ajudar outras pessoas que ou possam vir a passar por isso,
ou já tenham passado por isso. Então, qualquer pessoa que tenha sofrido uma dor, precisa usar essa dor para compartilhar algo significativo com aquele que tenha passado pela mesma dor ou para evitar que alguém passe pela mesma dor. E aí é o autoconhecimento, você tem várias ferramentas de autoconhecimento que as pessoas podem usar para aprenderem a ressignificar, né, suas dores, seus traumas, suas angústias. Né? A pessoa precisa de ajuda. Ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Né? Raramente se consegue fazer isso sozinha. E aí é uma ajuda terapêutica que ela vai precisar para conseguir virar essa chave e transformar a dor em força. Professor Mário Meir, como um professor, como um filósofo, um pensador contemporâneo do espírito humano, do comportamento e das emoções humanas, o tempo que a humanidade está vivendo, principalmente a nossa sociedade aqui, Brasil, né, Rio de Janeiro, que orientação, que luz você já está enxergando como um pensador no espírito humano, que de repente a maioria de nós a gente não está enxergando e estamos aí caminhando muitos num vazio, muitos num caos e não está conseguindo chegar nessa potência? A busca da essencialidade tem sido a grande tônica desse momento na história humana. As pessoas estão revendo o que é essencial. Elas estão em busca daquilo que é fundamental para a vida delas. E muitas coisas que foram consideradas essenciais e fundamentais nas últimas décadas estão caindo por terra. E nós vivemos em um tempo muito de solvência, ou seja, algumas coisas estão se dissolvendo, algumas teorias sociais, algumas idolatrias sociais, elas estão caindo por terra. Por muito tempo se valorizaram coisas que hoje não têm mais tanto valor. Né? Então, a minha orientação é: busquem um pensamento, busquem uma tradição, busquem crescer junto com pessoas que tenham interesse comum. O futuro da humanidade eu vejo como a recuperação dos nichos tribais, a reestruturação dos nichos coletivos. Então, formem seus coletivos, formem seus grupos, respeitem os demais grupos, formem seus interesses em comum. Não contem mais tanto com a política de Estado, não contem mais tanto com ideologias políticas ultrapassadas, mas se reúnam com os amigos, se reúnam com pessoas que tenham interesses em comum, né, para formar uma sociedade, um nicho mais autossustentável possível. Né? Pessoas que se ajudem, pessoas que se agrupam como uma forma de dependência mútua e ajuda mútua. Esse é o futuro e é isso que vai garantir o crescimento e a sobrevivência do ser humano nesses tempos tão de dissolvência como nós vivemos hoje em dia. Queria te agradecer muito, né? Muita coisa para a gente pensar, refletir. Se você tiver alguma pergunta, alguma questão, pode colocar aqui no vídeo abaixo. E na descrição do vídeo estão os contatos com o professor Mário Meir, redes sociais. Você também pode entrar em contato diretamente com ele. E até o próximo. Um abraço. Obrigado. Obrigado.